Olá, tudo bem? Eu me chamo Isabelle e o nosso grupo ficou com o tema tratamento de água para abastecimento. E eu vou começar falando sobre algumas das primeiras etapas que começa esse tratamento. Mas antes, vocês pararam para se perguntar como é que a água que a gente utiliza para beber, para limpar nossas casas, para se banhar, para cozinhar, etc., sempre chega limpinha e potável nas nossas casas? Bom, claramente que para isso não acontece um passe de mágica. Antes de tudo, a água ainda não tratada, né, é retirada de rios ou mares através de bombas. E através desse bombeamento, as águas é transportada até a estação de tratamento de água, que é chamada de ETA. Bom, depois que a água já foi transportada, né, encaminhada até a ETA, é nesse momento que ela vai para o cloro pela primeira vez. Ou seja, esse cloro ele vai servir como uma espécie de oxidante. Ele vai oxidar todos os metais presentes na água, porque há metais que são solúveis na água. Por exemplo, o íon de ferro 2. Só que, quando ele reage com o cloro, ele acaba perdendo um elétron. Sendo assim, ele acaba se tornando um íon de ferro 3, que é insolúvel na água. Sendo assim, fica mais fácil de retirá-lo. E ainda, se for preciso, é utilizar esse carvão ativado em pó. Ele vai servir como uma espécie de armadilha, porque assim há poros com substâncias na água que causam cheiro e gosto. E o carvão em pó vai impedir que isso aconteça, porque ninguém vai querer beber água com gosto ou um cheiro esquisito, né? Após o processo de oxidação, a água vai para a coagulação, aonde vai ser aplicado coagulantes químicos, onde vai haver a aplicação de coagulantes químicos. Um dos coagulantes mais utilizados, pelo menos aqui no Brasil, é o sulfato de alumínio. Mas agora, por que utilizar esses coagulantes, no caso, o sulfato de alumínio? Bom, basicamente porque na água ainda tem partículas de carga negativa e por elas possuírem partículas, no caso, iguais, né? Porque tem muitas partículas negativas e por serem iguais, elas acabam se repelindo. Então, por isso, para que fiquem neutralizadas, se é utilizado o sulfato de alumínio, que é rico em carga positiva. Porém, também há outros elementos químicos, outros coagulantes químicos que podem ser utilizados, como o aluminato de sódio, o policloreto de alumínio, o cloreto férrico, entre outros. Porém, o mais utilizado é o sulfato de alumínio. A floculação vem logo depois de uma mistura por base de partes giratórias que vai ocasionar um grande floco de neve na água, que isso vem por causa dos coagulantes químicos. Esse floco de neve, no caso, um grande flocão, basicamente é toda sujeira meio que junta que acaba ficando submersa na água. Depois disso, essa sujeira, esse flocão aí, meio que ele desce e é levado pro tanque de decantação. Oi, tudo bem? Meu nome é Jean Anderson e nós vamos falar um pouco sobre tratamento de água. Nós vamos continuar falando sobre a decantação e sobre a filtração. A decantação. Bom, a decantação é um método que separa misturas heterogêneas, ou seja, vai separar um sólido de um líquido ou um líquido de um líquido. Bom, o processo da decantação baseia-se em deixar um líquido, uma substância, em repouso por um tempo, onde esse líquido irá sedimentar, ou seja, as partículas irão se localizar no fundo do recipiente aonde elas estão. Isso será possível por quê? Por causa das diferenças entre as densidades das substâncias que estão ali. Bom, para continuar a separação, nós temos duas opções, que é a ampola de decantação e temos a sinfonação também. O mais indicado é a ampola de decantação para separar um líquido de um líquido. E para separar um sólido de um líquido, é mais indicado você utilizar a sinfonação. Bom,
Tendo em vista isso, vamos entender um pouco mais sobre estes dois processos, que são bem fáceis, são bem práticos. Bom, a sinfonação consiste em utilizar um sifão para separar um líquido do sólido que está no recipiente e colocá-lo em outro lugar, ou seja, vai tirar a parte limpa que foi separada e vai levar para outro lugar e vai deixar a parte suja, as substâncias, os resíduos ali no mesmo recipiente aonde estão. Bom, a ampola de decantação. A ampola de decantação é um método que você vai fazer o quê? Você tem que pegar a substância, os resíduos e colocar dentro da ampola, onde você vai separar. Mas primeiro você tem que fazer a decantação. Depois de esperar o líquido ali decantar, o que é que a gente vai fazer? A gente vai começar a operar uma válvula que tem nessa ampola de decantação para poder nós mesmos separar essas substâncias. Ou seja, nós vamos tirar os resíduos e vamos deixar a parte limpa ali, dentro da ampola. Por quê? Porque quando nós começarmos a manusear a válvula que tem na ampola, os resíduos que estão sedimentados, que estão no fundo da ampola, irão sair e ficará apenas o líquido limpo e não tem nenhum problema, mas nós temos que tomar bastante cuidado na hora de manusear apenas o líquido limpo e não tem nenhum problema, mas nós temos que tomar bastante cuidado na hora de manusear essa válvula, porque essa válvula é que vai separar os dois líquidos. E se caso eu não preste atenção no fechamento e na abertura dessa válvula, eu posso deixar passar alguma substância, algum resíduo que eu não queira que passe, e eu terei que repetir todo o procedimento novamente, até que eu tenha certeza absoluta que estará tudo separado, tudo certinho. Agora falando sobre a filtração. A filtração é um método de separação de misturas heterogêneas, ou seja, vai separar misturas sólidas de líquida e vai separar um sólido do gás. A filtração é frequentemente utilizada por estações de tratamento de água e também na filtração do café. A filtração é um processo muito importante na parte da limpeza e da purificação da água, pois é nesse processo que a água vai passar por filtros que contém antrácito, que contém areia e que contém pedras de vários tamanhos, que é para poder separar as impurezas que vêm na água. Impurezas estas que são sólidas, que vão ficar nesses filtros. E a partir daí a água vai seguir limpa e a parte suja irá ficar nos filtros. Meu nome é Giovana e eu vou falar um pouco sobre a etapa de desinfecção da água. A desinfecção para consumo humano pode ser realizada dependendo do poder de ação ou mecanismo de destruição dos micro-organismos que podem trazer doenças nesta água por dois grupos de desinfectantes, os agentes físicos e os agentes químicos. Os agentes físicos são as aplicações diretas de energia na forma de luz ou calor, como a radiação UV, a radiação solar, a radiação gama e as fervuras. Os agentes químicos são elementos ou compostos com poder de oxidação, como a prata, o cloro, o bromo, o iodo e o ozônio. Os principais agentes usados nessa etapa são o cloro, as cloraminas, o dióxido de cloro, o ozônio e a radiação ultravioleta. A fluoridação basicamente é a etapa final do tratamento. Depois de passar pela etapa de filtração e desinfecção, a água já está potável, mas ela não está 100% pronta. Além disso, ela passa por mais 3 etapas, onde é adicionado um novo cloro. A água e o cloro estão sempre juntos. Isso pode ser percebido quando a água é transportada para a nossa cidade e sempre há 2 tanques, um de água e um de cloro. Em seguida, é adicionado o flúor, que protege os nossos dentes de cárie. E logo após isso, é feito o controle do pH da água. Esse controle de pH é feito com a adição do cal hidratado. Isso porque o ácido presente na água tem que ser de pelo menos de 7 a 10. Isso significa que a água é alcalina, ou seja, a água ideal para o nosso consumo. Após todas essas etapas,
A água já está pronta para ser encaminhada para as nossas casas.